Bem-vindos ao curso de Estatística. A aula de hoje é sobre medidas de posição e de dispersão. Os principais conceitos abordados nessa aula são fonte de dados, diferenciando dados primários dos dados secundários, tipos de variáveis, diferenciando cada tipo de variável quantitativa e qualitativa, medidas de posição como média, mediana, percentis, medidas de dispersão como variância, desvio padrão e padronização de variáveis através do uso da contagem Z. Fontes de dados. Existem dois tipos de dados. Os dados primários, que são aqueles que você mesmo coleta numa pesquisa de campo, e os dados secundários, que são aquelas pesquisas já realizadas e disponíveis para serem utilizadas, por exemplo, os dados do IBGE. Na hora de escolher entre os dados a serem utilizados, nós devemos ponderar entre custo, tempo e qualidade das informações. A vantagem dos dados primários é que você pode escolher as informações a serem coletadas. As vantagens de utilizar os dados secundários é que demora menos tempo e é menos custoso, já que os dados já foram coletados. Tipos de variáveis. Os dois tipos de variáveis são basicamente as variáveis quantitativas, que são aquelas que envolvem número, como a idade, a altura, o tamanho da população, etc. E as qualitativas, que são aquelas que não envolvem número, como gênero, formação, classe social. As variáveis quantitativas se dividem em dois tipos. As discretas, que são aquelas que só contêm números inteiros, por exemplo, quantidade de filhos, número de pessoas. Não existe números fracionados, você não pode ter 4 filhos e meio. E as variáveis quantitativas discretas, que são aquelas que podem assumir qualquer valor real, por exemplo, a temperatura. As variáveis qualitativas podem se dividir em nominal, são aquelas sem ordem, por exemplo, a cor da pele, e as variáveis qualitativas quantitativas, que são aquelas que têm ordem, por exemplo, o índice de alfabetização, a classe social, que você tem a classe A, B, C, D e E, e tem uma ordem entre elas. Depois vamos ver agora então as medidas de posição. A primeira que nós vamos ver, talvez uma das mais utilizadas e importantes, é a média. A média indica a medida da posição central dos dados. A média da amostra é representada por x barra, e a média da população é representada pela letra grega μ. Em estatística, convenciona-se usar a letra N para designar o tamanho da amostra, no caso do N minúsculo, e do tamanho da população, no caso do N maiúsculo. E xi é cada uma das observações. Então, a média é dada pela somatória de todas as observações dividido pelo número de observações. Outra medida de posição importante é a mediana. Para fazer a mediana, nós devemos organizar os dados em ordem crescente. Se nós tivermos um número ímpar de observações, a mediana é o valor intermediário. Então, por exemplo, a mediana dos números 1, 2 e 3 é o valor intermediário, o 2, em ordem crescente. Se houver um número par de observações, a mediana é a média dos dois valores intermediários. Então, por exemplo, se eu quiser a mediana do 1, 2, 3, 4, eu ordeno em ordem crescente. E pego os dois valores intermediários, no caso, o 2 e o 3. E a mediana será a média desses valores, no caso, o 2,5. Outra medida de posição importante é a moda. A moda é o valor que aparece com a maior frequência. Em alguns casos, há mais de um valor que aparecem com mais frequência. Em outros casos, ainda todos os valores aparecem com igual frequência. Nesse caso, todos os valores são a moda. Outra medida de posição importante são os percentis. Organizando também os dados em ordem crescente, nós podemos definir o pésimo percentil, e esse pésimo percentil vai dividir os dados em duas partes, onde aproximadamente p% das partes vão ser menores do que esse valor que nós chamamos de pésimo percentil. Por exemplo, se nós quisermos o 20º percentil, nós vamos ter um valor onde aproximadamente 20% dos dados são menores do que este valor que nós determinamos. Para determinar os percentis, nós temos que determinar esse coeficiente i, dado pela seguinte fórmula:
P sobre 100 vezes N, onde P é o percentil que nós queremos, no caso, se nós quisermos o 20º percentil, P é 20, e N é o tamanho da amostra. Vamos fazer um exemplo disso depois para ficar mais claro, mas e o I indica a posição do pésimo percentil, então se você classificá-los em ordem, né, o I vai ser a posição desse percentil. Se o I for um inteiro, se ele não for um inteiro, nós vamos arredondar para cima. Então, se o I for 7,8, nós diremos que o pésimo percentil é o 8º termo em ordem crescente. Se o I for um número inteiro, então, por exemplo, se o I for 7, né, o pésimo percentil vai ser a média entre o termo que ocupa a posição 7 e a posição 8 dentro da ordem crescente. Nós vamos fazer um exemplo disso logo menos. Outra medida de posição importante são os quartis. Os quartis é só uma denominação diferente para os 25º, o 50º e o 75º percentis, que são o primeiro, o segundo e o terceiro quartis, respectivamente. Vamos fazer um exercício. Dados os valores da amostra abaixo, calcule a média, a mediana, a moda, o 20º percentil e o terceiro quartil. Sugiro que vocês pausem o vídeo neste momento e tentem resolver o exercício. Para responder o item A, nós vamos o quê? Somar, para calcular a média, nós vamos somar todos os termos da amostra e dividir pelo tamanho da amostra. No caso, nós temos 12 números. Então, é 141 dividido por 12, o que dá uma média de 11,75. Para achar a mediana, note que já colocamos as observações em ordem crescente. A mediana, como nós temos um número par de observações, é dado pela média dos dois valores intermediários, que são o 7 e o 8. A média de 7 e 8 é 7,5, que é a mediana. A moda é o valor que aparece com maior frequência. No caso, o 6 é o número que aparece com a maior frequência, aparece 3 vezes, então a moda é 6. O 20º percentil, para a gente calcular o 20º percentil, nós vamos calcular o índice I. O índice I é dado por P sobre 100 vezes N. P é o 20, porque nós queremos o 20º percentil. E o N é 12, porque nossa amostra tem 12 elementos. I é 2,4. O que quer dizer isso? Que o nosso 20º percentil ocorre no terceiro termo. Lembra que quando dissemos que o I não é inteiro, nós arredondamos para cima? Então, o nosso 20º percentil é o nosso terceiro termo, que no caso é o 6. Como nós interpretamos isso? Aproximadamente 20% dos dados são menores do que 6. Por fim, para responder o item E, para calcular o terceiro quartil, nós vamos fazer processo semelhante, mas para o 75º percentil, já que terceiro quartil e 75º percentil são a mesma coisa. Nesse caso, vamos colocar no P 75 e N continua sendo 12. I vale 9. Quando I é um número inteiro, o terceiro quartil, então, vai ser a média entre o 9º termo e o 10º termo, né? Os valores que ocupam a posição I e a posição I mais 1. No caso, 15 e 21. A média entre 15 e 21 é 18, que é o valor do terceiro quartil. Vamos agora falar de medidas de dispersão, que indicam o quão concentrado ou não os dados estão. As duas medidas de dispersão fundamentais são a variância e o desvio padrão. A variância indica a variabilidade dos dados a partir da distância de cada observação da média. Se as observações estão mais distantes da média, a variância é maior. E o desvio padrão também, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância da amostra é representada pela letra S e o S ao quadrado. O desvio padrão é representado pela letra S. E da população ela é representada pela letra grega sigma. A variância por sigma ao quadrado e o desvio padrão simplesmente por sigma. Então, se nós temos nesses dois exemplos ilustrativos, note que essa dispersão aqui embaixo, né, há uma maior dispersão das observações. Então, o desvio padrão e a variância são maiores.
Por fim, nós vamos falar de padronização. Muitas vezes nós queremos padronizar os números para ver quantos desvios padrão eles distam da média. A padronização também é chamada de valor padronizado. Para padronizar uma observação qualquer, nós precisamos calcular a média e o desvio padrão dessa observação, né? Do conjunto de observações, né? Que pode ser a população ou a amostra. E nós, fazendo essa conta, nós conseguimos ver, então, quantos desvios padrão a observação está da amostra. E com isso nós conseguimos introduzir o conceito de outliers. Outliers são valores discrepantes, muito afastados dos demais. Um critério utilizado para determinar os outliers é se o valor está abaixo de menos 3 desvios padrões da média ou acima de mais 3 desvios padrões da média, o que torna a distância muito grande da média, tornando o valor um valor discrepante. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Convido a vocês a entrar no nosso site www.dascalos.com.br para conferir mais vídeos e também comentar sobre as aulas.